Olá, meu amor! Que bom receber você aqui no podcast Viva para Se Amar. Toda semana tem um episódio inédito no YouTube e no Spotify para te ensinar seu amor da sua vida. Então siga o nosso canal, siga também a nossa playlist, assim você não perde nenhum programa. E também maratona todos que já estão por aqui, que são verdadeiras aulas de amor próprio. Te convido também a estar comigo no Instagram. O @Vivi Pra Isso é o da minha escola de amor próprio. O @AViviBarbosa é o meu Instagram. E o @Viva Pra Se Amar, o perfil do nosso podcast. Deixo aqui na descrição desse episódio todos os links, inclusive do meu livro, que tem em qualquer livraria do país, mas na Amazon tem sempre um desconto. E também vou deixar um link com todos os meus cursos que estão disponíveis para você que quer, além do podcast, praticar as aulas junto comigo e de repente não está no teu momento de mentoria individual, então você clica aqui e conhece todos os meus cursos disponíveis. Combinado? Hoje eu quero falar contigo sobre um assunto que tem muito a ver com o amor próprio, porque se a gente não olhar para essa questão, o amor próprio efetivamente não se desenvolve. Quero falar com você sobre a sua criança interior. E eu sei que é um assunto comum, talvez eu até já tenha falado por aqui, mas é comum das pessoas que trabalham com amor próprio falarem, mas eu quero dar um novo olhar. Eu quero te trazer a reflexão do como a sua criança interior faz falta na sua vida de adulta, o quanto é necessário acolher essas emoções, ressignificar memórias passadas e entender o que a sua criança ainda tem para te ensinar. A gente cresce, fica com a agenda cheia de obrigações, boletos, comparações. A gente chama isso, quando estuda neurociência, de self 1 e self 2. Uma parte do cérebro, quando a gente é criança, ela é toda self 2, ou seja, ela é pura emoção, ela não tem filtro. A criança, ela é livre, ela fala o que pensa, ela faz o que quer. E aí vem o mundo, ela vai para a escola, vem a comparação com o irmão, e aí vem o self 2, que é a parte racional. Então, muitas vezes, você hoje adulta, perdeu o seu self 2, perdeu o seu lado criança, seu lado emocional. E nesse episódio eu quero te ajudar a equilibrar isso, porque um não existe sem o outro. Uma pessoa, principalmente mulher, que é o nosso público principal aqui, quando é efetivamente muito racional, é uma mulher masculina, que a gente sempre comenta, é uma mulher controladora, é uma mulher que sofre sim, mas que não dá o braço a torcer, então por isso não consegue pedir ajuda, e aí vai passar uma vida inteira se isolando de si mesma. Então, quando a gente tem só o self 1 predominante, que é o lado racional, é o lado adulto chato, vamos deixar assim, a gente perde a leveza. A gente traz as dores muito mais à flor da pele. A gente quer tudo para ontem, fica muito imediatista, muito masculina, que é um termo que eu trabalho muito aqui. Nós, mulheres, temos energia predominantemente feminina, e eu espero que você entenda que não é sobre ser homem ou mulher, usar rosa ou preto, tá aqui ó, de preto e rosa inclusive hoje, é sobre você equilibrar. O self 1 e o self 2 é o adulto e a criança, e mesmo sendo uma mulher de 30, 40, 50, 60, 70, a sua criança ainda mora aí, mas tá esquecida, né, querida? Tá completamente apagada essa criança, tá ignorada. Faz quanto tempo que você não se diverte? Faz quanto tempo que você não vive sem se cobrar? Faz quanto tempo que você não acorda sem o despertador? Ai, Vivi, mas eu tenho filho, eu tenho marido. Não, mas é importante para eles também ter uma mãe mais flexível. Porque uma mulher adulta que não tem a sua criança interior conectada, ou seja, que é só racional, que é só compromisso, que é só cobrança, é uma mãe chata, é uma mãe dura, uma mãe controladora, que vai criar filhos ausentes de sentimento. Então, é uma relação, é uma parceira fria, uma parceira masculina. Então, essa criança interior faz falta sim. Vamos usar o exemplo que eu comentei agora há pouco. A criança faz tudo. Ela é livre, ela não está presa em julgamentos, né? Então, vamos tentar entender como é que uma criança é quando está aprendendo a falar. E ela entende que ela está aprendendo a falar. Ou está aprendendo a andar. Ela cai, bate cabeça, chora, ela fala errado, fica brava, mas ela desiste por vergonha do que as pessoas vão pensar? Ela para na primeira tentativa? Ela desiste de si? Não. Ela faz até dar certo. É muito bonito de ver uma criança aprendendo a comer, né? Quando vai aquela fase de introdução alimentar, que você dá a comidinha na mão da criança e ela sente a textura, ela faz uma careta até entender que ela gosta, até entender que ela não gosta. Ela não tá nem aí se você cozinhou com amor. Ela vai fazer o que ela quer. E isso é completamente uma palavra chamada liberdade. E a liberdade se perde quando você começa a se comparar.
quando você tem medo de não ser amada, quando você ainda não entendeu sua raiz de pai e mãe, quando você ainda não consegue sentir amor pela sua vida e depende do outro, então você faz tudo para agradar o outro. Então você começa a anular a sua criança interior para ser uma adulta perfeita. Lé engano, né, gata? Lé engano. Porque aí a gente vai para a vida adulta e aí a gente se cobra tanto que esquece como é ficar leve, que esquece como é começar algo novo, que esquece como é errar, mudar o caminho e acertar. Você já parou para pensar quantas vezes a gente teria desistido da vida? Eu não estaria aqui. Vou contar uma história, você já me acompanha aqui, minha filha, você sabe que eu sou uma contadora de histórias. Quando eu comecei o podcast, foi muito despretensioso, gente. Eu não sei se eu já contei isso aqui. A gente estava na pandemia. E eu sempre fiz muitas lives, né? Eu tinha um programa de rádio, aí a internet dominou, então eu deixei de fazer o programa na rádio e comecei a fazer na internet em formato de live. E aí, quando veio a pandemia, eu aumentei as lives justamente por conta da demanda, né? A audiência, muitas pessoas online o tempo inteiro, veio aquele boom de live, então eu usei esse movimento para trazer conteúdo. E aí, um rapaz que trabalhava comigo na época falou para mim, por que você não pega os áudios das lives e coloca no Spotify? Eu falei, nossa, não tenho braço para isso. Tinha 2 pessoas que trabalhavam comigo na época que me ajudavam, não tinha como fazer isso. Porque ele falou assim, tem muita live, muito conteúdo que fica parado e é muito bom, a gente podia continuar usando esses conteúdos, né? As pessoas precisavam encontrar isso em um lugar que elas possam ouvir indiferente do dia. E no Instagram se perde por conta da quantidade de posts que a gente faz lá. E aí, ele fez... Ele editava, tirava as partes que eu divulgava os cursos e colocava no Spotify. Eu nem sabia como mexer. E aí, em determinado momento, deixou de fazer sentido. Ele fez, acho que tinha uns 40 episódios, 40 lives que a gente editou. Tinha muito mais, tem muito mais no Instagram. Inclusive, um dia que você tiver de bobeira, vai lá maratonar as lives, são riquíssimas. Mas eu não gostava muito de ouvir, porque como em live eu falo conversando com as pessoas, respondendo, o tom da minha velocidade é muito mais rápido lá, né? E aí me incomodava um pouco, então não dei muito valor para isso. Acabaram os áudios que eu fiz com ele, eu deixei para lá. E não apaguei o canal, que se chamava Vivicast. Nome que ele colocou e eu deixei, né? Foi tão desimportante que eu deixei. Olha que loucura. E aí, tempos depois, sei lá, 1, 2 anos, eu tava procurando reencontrar prazer no meu trabalho. Eu já contei isso aqui num episódio que eu conto sobre o meu deserto emocional. E aí eu tava pensando, algumas pessoas me perguntavam, oi, não vai ter mais esse podcast? Oi, não vai ter mais, né? Aí um dia ele não trabalhava mais comigo, eu fui descobrir como que entrava nesse podcast e descobri que tinha audiência, que tinha gente ainda ouvindo. Falei, olha, esse episódio 500 pessoas ouviram e eu nunca nem divulguei, né? Que legal, 500 pessoas, coloca 500 pessoas na sua frente. E aí eu percebi que eu tava fazendo tudo errado. Coincidentemente não, porque eu não sou o tipo de pessoa que acredita em coincidência, você sabe que a sua mentora é mística. Nessa mesma época que eu comecei a pensar em voltar com o podcast, o meu amigo Rafael, que é o que tá aqui gravando, me convidou para conhecer a produtora dele, a Once Produtora. Vi, vem cá conhecer, vem tomar um café comigo. E quando eu cheguei aqui, tinha um estúdio de podcast. Eu olhei e falei, muito peculiar, porque a semana passada eu lembrei que eu tenho um podcast jogado no limbo do Spotify em algum lugar, e aí ele me colocou pilha para fazer. E aí começamos, e aí mudamos o nome, e aí começamos a fazer certo. Você sabe o que me motivou a fazer esse podcast? A minha criança. A minha criança que sempre teve o sonho de ser apresentadora. A minha criança que ama microfone desde pequenininha. A minha criança que tomava banho brincando com shampoo fingindo que ele era microfone. A minha criança que ganhou o microfoninho da Xuxa, que tinha aqueles cabelinhos coloridos do lado e era o melhor brinquedo. Então, quando eu me lembrei do quanto isso era importante para mim, e aí a oportunidade me encontrou, porque quando a gente tá aberto, o mundo gira. Eu falo para as minhas alunas, o universo é muito bonitinho. Começamos a fazer nesse formato, com o nome do livro, com aulas semanais, colocar também no YouTube, fazer em vídeo no Spotify, e acredite se quiser, hoje a gente tem uma média de 300 mil plays por mês. Então eu sou muito grata pelas vezes que eu fiz errado, principalmente porque foi o jeito de começar.
Se eu não tivesse deixado alguém fazer meia boca, talvez eu nunca nem tivesse começado um podcast para poder fazer de um jeito melhor e de estar disposta a fazer mais gostoso ainda. Então, eu contei essa história aqui para você se perdoar um pouco mais, porque às vezes você se chicoteia muito e a sua criança se perde cada vez que você é grosseira com você, que você não tem paciência, que você se desmerece. Quantas vezes você já se questionou, nossa, por que eu casei com aquele filho da puta? Por que eu não pedi demissão? Por que eu não fiz o que... Isso é porque você não sabia o que tinha que fazer naquela época. Naquela época, quando ele me propôs fazer o podcast, eu não tinha tempo pra nada. Mas foi um jeito que eu encontrei de começar alguma coisa diferente. Então, não fiz do jeito que eu gostaria, mas fiz. E hoje, eu tô fazendo de um jeito que eu considero melhor e estou disposta a abrir cada vez mais para a evolução. Então isso se chama buscar a sua criança interior. É ela que tem sonhos, é ela que é criativa, é ela que deixa você errar, cair, bater a cabeça, chorar e continuar aprendendo a andar. E isso faz todo sentido dentro do seu amor próprio, porque quando você tá numa fase da vida que você, como eu já comentei aqui, o deserto emocional, fases de crises existenciais, mudança de década, né, como eu falei, vai fazer 30, vai fazer 40, vai fazer 50 da crise, é a tua criança interior que te traz de volta, que te faz lembrar dos seus sonhos, que te faz lembrar que você precisa aceitar um pouco mais a si mesmo e parar de se criticar tanto, que floresce crenças mais positivas e apaga crenças negativas que você herdou dos seus pais, da sociedade. Então, é importante que a gente se perceba com um pouco mais de carinho. E isso quem faz é o nosso Self 2, é a nossa criança, é o nosso lado emocional, o nosso lado feminino. Tá fazendo sentido pra você? Se tá fazendo sentido, coloca aqui nos comentários como é que anda a sua criança interna. Como é que você cuida dela? Como é que você alimenta a sua criança? Você brinca com seus pets? Você deita, você rola, você joga bolinha? Você deita no chão com as suas crianças? É tudo na tela. Você pinta, você deixa eles te rabiscarem. Porque eu vejo, assim, às vezes os pais muito duros com seus filhos. E às vezes tem hora que você tem que curtir um pouco. Ah, a criança tá suja. Vamos lambuzar a cara, depois lava. Sabe? Pegar um pouco mais leve com você e com as pessoas ao seu redor. Você tem algum hobby que faz você lembrar dos seus sonhos de criança? Porque, às vezes, é daí que você vai redescobrir o seu propósito de vida profissional. É daí que você vai começar uma nova atividade em grupo e conhecer amigos e conhecer o amor da sua vida. A criança interior, ela faz você conhecer as causas daquilo que você não tem feito. Ser controladora, ser muito autocrítica, ser muito masculina, ser muito racional, ser uma pessoa chata, uma pessoa fria, uma pessoa que cobra, uma pessoa que é cobrada, uma pessoa ausente, uma pessoa sozinha. Falta a sua criança, falta o seu sonho, falta a sua leveza, falta ligar um pouco do botão do foda-se. E começar tudo de novo quando alguma coisa não for tão certa assim. E se eu não tivesse topado fazer o podcast daquele jeito que deu, sem olhar tanto para ele, será que hoje a gente estaria falando para mais de 300 mil pessoas? Gente, quando eu vi 500 pessoas, falei, caramba, se fazendo errado já dá para alcançar, e se eu fizer um pouquinho melhor? É a mesma coisa com o seu corpo. Muita gente me manda mensagem falando que não tá feliz com o corpo. Ai, não tô feliz com o meu corpo. E se fazendo um pouquinho melhor, será que não vai melhorar? Ai, não tô feliz com o meu trabalho. Se eu fizer um pouquinho melhor, será que eu não ganho mais dinheiro? Ai, não tô feliz com a minha qualidade de vida. Se eu dormir um pouquinho melhor, eu não vou melhorar um pouco? Então, o que você pode fazer a mais por você? Agora, tem um detalhe. Quando você tá há muito tempo enraizada nesse monte de sintomas do adulto, sem criança, é difícil fazer sozinho. Porque os padrões estão enrijecidos, sim. Porque ser controladora, ser chata, ser fria já é o teu padrão natural. E aí que a gente precisa trabalhar o que a gente chama de reprogramação mental, que é ressignificar as suas memórias. Muitas vezes a sua infância não foi boa. E aí a sua memória de criança é ferida. Então, quando eu falo sobre criança interior, você tem a sensação de que é um lugar inseguro, então você prefere não acessar. Talvez você não tenha sido uma criança que tenha tido a oportunidade de ser criança, porque existem muitas pessoas que adultecem antes da hora. A mãe trabalha fora, e aí a criança é obrigada a fazer comida pequenininha e registra isso como um abandono. Recentemente, eu ouvi isso de uma aluna.
a gente está no processo de mentoria individual há algum tempo e resgatando muito profundamente o seu feminino. E quando a gente resgata o feminino, não tem como não falar da raiz, pai e mãe. Inclusive, esse é o tema do meu curso Florescer, que em breve vai ter turmas novas. Entra lá nas redes sociais para você ficar na lista de espera. E aí ela me trouxe, né, a gente se encontrou e eu falei, e aí, como é que foi a semana lá? E não foi legal. Tive um quebra-pau com a minha mãe, que nunca tenho, porque ela é uma pessoa muito doce. Mas a gente tá mexendo com muitas coisas que estão enraizadas e que precisam ser soltas para poder curar. E eu falei coisas para ela que eu nem sabia que tinha aqui dentro, né? Eu falei para ela que eu me sentia abandonada, que eu não me sentia vista, que eu não me sentia incluída. E ela é uma mulher adulta, ela é jovem, mas ela é adulta há muito tempo. Porque a mãe criou os filhos sozinha, porque a mãe tinha que trabalhar, porque ela pequenininha tinha que cuidar da casa. Então ela falou, nem sei de onde saiu isso, mas saiu. Ela nem lembrava dessas memórias, mas elas estavam lá dentro. Então muitas vezes, quando a gente inclusive já tinha feito exercícios para a criança interior, a gente fez um exercício de buscar a força dela de volta, né, de retomar o lugar de filha, porque ela tomou o lugar de mãe quando ela teve que cuidar da casa quando a mãe trabalhava. E aí ela adulteceu antes da hora e ficou muito dura e muito crítica com ela mesma e cuidando mais do outro do que de si e repetindo muito a história amorosa da mãe e do pai. Então, quando a gente toma consciência disso, não vai mudar o passado, mas dá para dar um novo significado. Dá para perdoar essa mãe porque ela não abandonou seus filhos, ela não teve outra escolha, ela precisou trabalhar fora. Então, quando você dá um novo significado para essa memória, aquela mensagem negativa que te é enviada o tempo inteiro no subconsciente se transforma e perde a força. Por isso a importância de trabalhar auto-perdão, de trabalhar a sua criança interna de forma doce, de acolhimento, que é inclusive o que a gente fez. De trabalhar um pouco mais de resgate de sonhos, porque os sonhos estão na nossa criança, de trabalhar a autoaceitação da sua história e praticar a mudança em cima do que não pode ser, a mudança de dar um novo significado em cima do passado. E para isso, a gente pode fazer muito por você, desde que você perceba que não é assim que você merece viver. Então foi muito interessante quando ela falou, nossa, mas eu nem sabia, eu falei coisas que eu nem sei de onde eu tirei, quase como se ela tivesse inventado, e não era. Era a criança dela falando. Então a gente fez um exercício muito lindo de resgate e acolhimento dessa criança. Exercício esse que está no meu curso Jornada da Autoaceitação e que eu vou sugerir para você que quer curar sua criança interior, que quer trazê-la de volta. O Jornada da Autoaceitação é um curso, dentre os vários que eu tenho na minha escola. E para você que quer ir além do que você escuta aqui no podcast, eu te sugiro que faça os cursos, porque eles são acessíveis e muito eficientes. São mais de 10 mil alunas no total, né? Então não à toa, esse trabalho nos últimos 10 anos tem me ajudado a transformar tantas vidas. Então, se você é uma mulher que está me ouvindo, se identificou e quer ajuda porque sozinha não está rolando, faça o Jornada da Autoaceitação, em específico para essa situação da criança interior. Ele é um curso só de áudios de reprogramação mental e lá a gente vai trabalhar perdão e auto-perdão, mudança de padrão de pensamento, aquela quebra dos padrões repetitivos, o fim das crenças negativas para abrir espaço para crenças positivas, o acolhimento da sua criança interior, desenvolver crenças de merecimento, resgate dos seus sonhos, enfim, é um curso extremamente bonito e muito profundo. E como você tem acesso de 1 ano a esses áudios, você pode fazer várias vezes. Então, a gente pode sim resgatar o amor pela sua vida quando a gente deixa você mais leve, mais doce e mais aberta para coisas boas da vida. Porque quando a gente se cobra muito, o chicote bate forte e a gente efetivamente não consegue se ver com mais amor. Vou deixar o link aqui na descrição do Jornada da Autoaceitação, mas se você não encontrar, chama lá no direct ou do Vivi Pra Isso ou do Vivi Barbosa no Instagram, que eu ou a minha equipe te mandamos, combinado? Na semana que vem tem mais e eu vou esperar você por aqui.